Eu já disse com muita clareza, o deputado Simão Pedro, ou ele é um falsário, ou ele indica quem foi o falsário, porque ele começou. O processo começa com uma matéria no jornal Estado de São Paulo, dia 21 de novembro do ano passado, 5 dias depois da cadeia aos mensaleiros. Em maio do ano passado, ele levou esse papel, essa denúncia falsa, anônima, não tem assinatura embaixo, deu para o ministro, segundo ele, conta e o ministro confirmou essa história. O ministro da Justiça. O ministro da Justiça, que prevaricou, pegou o pedaço de papel sem assinatura, não tinha assinatura de ninguém, mas ele achou que tinha alguma relevância e encaminhou para o inquérito da Polícia Federal sobre o cartel do metrô em São Paulo. Nessa matéria, o sujeito cita meu nome, põe um ponto 2 assim e fala, nunca falou comigo, mas falava com um assessor meu e dá o nome de uma pessoa. O ex-executivo da Siemens que fala isso. É isso, o bandido. É um bandido. Um bandido sumido, homiziado. Eu já pedi para esse Procurador-Geral da República, que foi leviano em pedir que continue a investigação sobre mim, eu vou dizer por quê, que impeça esse cara de sair do Brasil. Ele tem dupla nacionalidade. No dia que saiu a denúncia, eu falei que é inacreditável que o jornal publique a leviandade de um sujeito que confessadamente barganhou as acusações em troca de promessa de emprego, o jornal publica. Bom, publicou. Fomos em Brasília, desmoralizamos. O próprio bandido fez uma nota dizendo que ele não era o autor desse documento falso. A Polícia Federal disse que recebeu o documento do CAD. O ministro depois disse que não foi o CAD. Eu acho que o CAD disse, não vamos assumir esse ônus. Porque é dossiê, eles montaram. Então o ministro assumiu que foi ele que entregou para a Polícia Federal. Há um mês atrás, eu dei uma entrevista numa emissora de televisão e ataquei duramente esse deputado Simão Pedro. Ou ele é o falsário que fez isso, ou ele vai ter que indicar quem fez. Ele veio depois, pediu direito de resposta, foi lá, foi bem tranquilo, disse que não disse bem aquilo, que não é bem assim, que não é isso, aquilo, outro. Uma jornalista apertou ele um pouco mais e ele disse, olha, eu nunca pedi para o ministro da Justiça para ele encaminhar esse dossiê para a Polícia Federal. É textual o que ele disse. Aqui, ó. Ele diz assim, olha, eu não posso, eu nunca falei para ele assim, aspas, olha, ministro, eu queria que o senhor entregasse isso para a Polícia Federal. Ele disse que nunca fez. Mas o ministro da Justiça tem essa prerrogativa, né? Se ele achar que precisa de investigação, ele pode entregar para a Polícia Federal. Mas ele acha, claro, ele tem que ter compostura de achar quando ele vê um documento que tem fonte, que tem origem, que é registrado a recepção desse documento. Ele diz que não registrou porque no Ministério da Justiça tudo vaza. Aí tem a fala do ministro, quando ele foi a Brasília, no final de novembro do ano passado, ele foi intimado e foi lá na Câmara. Aí ele fez uma fala em que ele diz o seguinte, que ele recebeu esse documento do deputado Simão Pedro, na sua casa, aqui em São Paulo, na casa dele, ministro, e que, num determinado momento da conversa, o deputado Simão Pedro indagou a ele se ele podia levar esse documento para a Polícia Federal. Simão Pedro disse ali, você viu, a degravação da fala dele há um mês atrás, dizendo que ele não pediu para o ministro para levar. É farsa, é dossiê. Nós desmoralizamos aqui. Aí o que aconteceu? O próprio delegado-geral da Polícia Federal fez uma declaração no Jornal Nacional em que ele diz o seguinte, isso foi no dia 26 de novembro, no momento nós não temos na investigação nenhum personagem de foro privilegiado sendo investigado, ou sequer indício de seus envolvimentos. Mas depois disso avançou, ele disse, né, não, peraí, ele parar. disse isso, e com isso ele disse o seguinte, olha, esse documento que o ministro deu para nós isso não constitui indício de nada. Mas e como é que para o Procurador-Geral da República? Espera, não é para o Procurador-Geral. É que logo em seguida a isso, esse bandido, Everton Reiheims, é um bandido, está homiziado, ninguém acha ele. Eu estou querendo citá-lo, eu tenho denunciação caluniosa contra ele, tem tudo. Sumido. A Polícia Federal não, o Ministério da Justiça deve saber exatamente onde ele está. Deve estar protegendo. Aí, nos primeiros dias de dezembro, desmoralizado isso aqui, um delegado da Polícia Federal de São Paulo, que tinha colhido o depoimento desse bandido, pede ao juiz aqui em São Paulo que encaminhe o inquérito para Brasília. Aí a procuradora diz que não fazia sentido encaminhar porque não existem indícios que
indique a necessidade de mandar esse processo para Brasília, porque estão citados ali parlamentares, deputados e senadores. O juiz também diz aqui, ó, diante dessas premissas, não posso deixar de destacar que, a meu ver, os elementos obtidos pela autoridade policial, delegado da Polícia Federal, até o momento são fragilíssimos em relação às autoridades com prerrogativa de foro mencionadas pelo investigado colaborador. Bom, assim mesmo ele mandou para Brasília, porque o delegado insistiu. Foi para o ministro Marco Aurélio Mello, no Supremo, o ministro mandou para o Procurador-Geral da República. Que fez um parecer. O Procurador-Geral da República ficou com 3 meses com esse papel, com essa incumbência de se manifestar sobre isso. Mas aí ele pediu abertura, dessa aí investigação para o Supremo. Pois é, ele isentou alguns parlamentares que estavam ali. Do PSDB e do PPS, né? O Aloysio Nunes Ferreira. A mim, ele não me isentou. Ao senhor e ao Rodrigo Garcia, que é deputado federal também. Ele não me isentou e ele fez uma peça que é Por que houve essa diferença? Vai ver por quê. Eu acho que ele vai ter que se explicar. Uma hora ou outra ele vai ter que se explicar. Ele diz o seguinte: de outro bordo, o colaborador apontou ainda indícios de envolvimento do deputado federal José Aníbal, na medida em que relata ter sido avisado que, com a saída do deputado Rodrigo Garcia da presidência da Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa de São Paulo, deveria passar a tratar com o deputado José Aníbal. Esse procurador, ele não teve o cuidado de ir na internet, e no meu blog, ou na minha biografia, eu nunca fui deputado estadual. Essa aqui, olha, ele se referiu aqui, o bandido, porque aí se tratava de pegar uma denúncia caluniosa dele qualquer, jogar, enfim, criar uma calúnia para jogar lama, né, para que continuasse o processo. Sabe o que ele disse, esse bandido? Ele disse para esse delegado da Polícia Federal que em 2005, um cidadão, uma pessoa, que é o presidente da CPTM hoje, Mário Bandeira, que eu nem conhecia em 2005. Aliás, tem uma nota do Bandeira dizendo que realmente ele veio me conhecer em 2011. O Mário Bandeira teria dito para o bandido, e o Mário Bandeira disse que não conhece o bandido, e já se dispôs a ser acareado com ele, a ser interrogado. O Mário Bandeira. Eles não fazem nada. Eles não estão com interesse nenhum em esclarecer. E o Janot também não está com interesse em esclarecer, porque se tivesse... Olha aqui, ó. Avisou que deveria passar a tratar com José Aníbal, deputado estadual, que foi o responsável, etc, etc. Um nojo isso aí. O Procurador-Geral da República, levianamente, usa isso aqui para pedir a continuação da investigação. O senhor acha que houve politização, então? Mas é óbvio que houve. E o Procurador-Geral da República está se prestando a isso. Ele é Procurador-Geral da República. Não é Procurador-Geral do governo. Mas agora quem vai decidir, na verdade, é o relator, é o ministro Marco Aurélio Mello. Tudo bem, é o ministro relator, claro. Que vai decidir se vai abrir a investigação ou não. E o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo em cima de uma calúnia. Calúnia sobre calúnia. Agora... Eu nunca fui deputado estadual, eu nunca fui candidato a deputado estadual. Em 2005, eu tinha sido eleito, em 2004, o vereador mais votado da capital e era líder do governo Serra, do prefeito Serra, na Câmara Municipal. Nós aprovamos em 2005 27 projetos importantes. Agora, deputado, eu entendo, né, que o senhor esteja se defendendo. Não estou me defendendo, claro, não. No seu direito, ou atacando. Isso é um processo político, mais um dossiê petista, em que o ministro já prevaricou, transportando esse papel. E o senhor responde também ao inquérito. Não, mas eu estou com uma denunciação caluniosa em cima dele. E ele em cima do senhor. Está lá na mesa do procurador-geral, ele tem que fazer isso andar. Eu tenho denunciação caluniosa contra o ministro, contra o Simão Pedro. Eu não tenho o que temer. Essa política nojenta do PT, somos todos iguais, não, eu não sou igual. Agora, deputado, existe o seu caso, mas, por outro lado, há fortes indícios de que houve, de fato, um cartel nos contratos de trens e metrô em São Paulo. Exatamente. Agora, essas denúncias são graves. O senhor acha, então, que tem que ser investigadas? Tudo. Tem que ser objeto de uma CPI, por exemplo? Não, se julgar, se a Assembleia julgar que é necessário, faz. O Ministério Público está investigando, a polícia está investigando, o governador Geraldo Alckmin já reiterou várias vezes. Agora, uma coisa é certa, nós não fazemos dossiê. Nós queremos que as coisas
sejam apuradas, que não haja... Porque já apareceram alguns nomes, né? De lobistas, de funcionários públicos. De lobistas, de consultores, disso, aquilo. E aí faltou aquele elo político. O senhor acha que um cartel como esse possa ter durado tanto tempo, 10 anos, de 98 a 2008, pegando todas as gestões tucanas, sem que houvesse participação de nenhum político do PSDB? Isso pode, num caso como esse? Não tem uma indicação firme de participação do político do PSDB. Aliás, todas as informações do processo são de que os indícios são com relação a funcionários, nunca envolveu políticos. O que envolveu político aqui foi essa calúnia, essa mentira, né? No meu caso, o caso do deputado Rodrigo, ele também já se defendeu, né? Contra mim, é tão fantasioso, isso é coisa de... é grave para a democracia isso. Mas o senhor vai ter chance de responder isso. Uma denúncia falsa. Depois, essa denúncia desmoralizada, eles inquirem o bandido. O delegado faz um interrogatório do bandido e o bandido, não sei por que razão, diz o que disse. Mas é tão fantasioso que em 2005, fulano disse para ele que devia tratar comigo, deputado estadual, que ia ser o presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa. Ô, procurador-geral, vai lá ver os papéis. O senhor acha que são indícios frágeis? Se tem alguma frágeis? evidência, aponta. Isso aqui não é evidência de nada. Eu nunca tive nada a ver com isso.